Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista, trabalho com neurologia adulto e infantil e tenho especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar sobre uma coisa importante: canabidiol. Como é o tratamento com canabidiol? Para que serve o canabidiol? O canabidiol é um derivado da maconha? É a mesma coisa que a maconha? Canabidiol é um derivado da cannabis sativa, não tem nada, não existe relação com a maconha como a gente conhece, com fumar maconha. A grande maioria dos canabidiols de alta qualidade não possuem THC na sua composição. Nós só temos, com o uso do canabidiol, a melhor parte, podemos dizer assim, a parte que realmente nos traz os benefícios. O óleo de canabidiol é que nos traz todos os benefícios os quais nós queremos. Utilizamos onde? Podemos utilizar nos transtornos não motores da doença de Parkinson, né? Inúmeros problemas, inúmeros transtornos existem na doença de Parkinson que não só o tremor, né? Ah, na parte comportamental, no tratamento comportamental da doença de Alzheimer, há muitas epilepsias refratárias também são melhoradas com a terapia adjuvante com o uso do canabidiol. A parte comportamental do transtorno do espectro autista, bem como os distúrbios do sono relacionados ao transtorno do espectro autista, os distúrbios do sono que também não estejam relacionados ao transtorno do espectro autista também podem ser melhorados com o uso do canabidiol. O tratamento de dor crônica também é uma ferramenta da qual nós utilizamos para esse tratamento, mas o mais importante é que nós entendamos que o canabidiol não há essa relação com a maconha, não existe essa relação. O óleo de canabidiol é um óleo purificado, do qual, volto a dizer, nós vamos utilizar somente os benefícios. Não há malefícios pela utilização do canabidiol. O canabidiol melhora em inúmeros sintomas. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. O transtorno do espectro autista. No transtorno do espectro autista, o canabidiol melhora muito a parte comportamental. Também os distúrbios do sono relacionados ao transtorno do espectro autista podem ser melhorados com o uso do canabidiol, mas muito a parte comportamental, a parte de relação, a diminuição da agressividade, tanto a autoagressividade quanto a heteroagressividade pode ser tratada também com o uso de canabidiol como monoterapia, ou seja, utilizando somente o canabidiol, ou como terapia adjuvante, ou seja, colocando o canabidiol associado a outra medicação, para que melhore essa parte comportamental. As epilepsias de difícil controle, também o canabidiol como terapia adjuvante, nunca em monoterapia, mas como terapia adjuvante, é uma das terapias que nós utilizamos, como para síndrome de Lennox-Gastaut, para síndrome de West, para síndrome de Ohtahara. Então, há tratamentos específicos. Não é todas as epilepsias que se beneficiam do uso do canabidiol. Não é aquela epilepsia onde o paciente tem uma crise a cada 6 meses, onde está usando uma monoterapia e está bem, a gente vai trocar para o canabidiol. Não existe essa troca. O canabidiol nas epilepsias é uma terapia adjuvante, ou seja, é uma terapia auxiliar associado aos antiepiléticos. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, algumas alterações comportamentais. O paciente tem uma dificuldade maior de tomar banho, ele tem uma dificuldade maior de entendimento quando muda a sua rotina. Muitos pacientes que têm doença de Alzheimer têm um problema do final da tarde, onde eles têm uma desorganização, eles têm uma desorientação. Às vezes eles dizem, eu quero ir para casa, isso é muito comum, mesmo ele estando em casa. O canabidiol pode ajustar um pouco esses efeitos comportamentais.
Na própria doença de Parkinson, doença de Parkinson não é só tremor. O canabidiol pode nos auxiliar nos sintomas não motores da doença de Parkinson. Existem inúmeros outros sintomas da doença de Parkinson, como distúrbio do sono, distúrbios gastrointestinais, distúrbios alimentares. Existem inúmeros outros que podem ser melhorados, que nós podemos usar o canabidiol como terapia adjuvante, né? Tratamento de dor crônica. O tratamento da dor crônica é um tratamento no qual nós podemos também utilizar o canabidiol como terapia adjuvante, muito lembrando da fibromialgia. Por quê? Porque a fibromialgia responde, dentre as dores crônicas, melhores ao uso do canabidiol. Associar o canabidiol aos tratamentos já instituídos, né, para o tratamento da fibromialgia melhora em muito os sintomas fibromiálgicos. Os distúrbios do sono, muitos distúrbios do sono melhoram com o uso do canabidiol. Por quê? Porque há uma alteração comportamental também. Distúrbios do sono REM melhoram com o uso do canabidiol. Então é importante que você procure um médico prescritor de canabidiol, um médico especialista, um neurologista, um psiquiatra, alguém que trabalhe com canabidiol, que vai lhe oferecer o melhor óleo possível para que você faça o tratamento, porque infelizmente há óleos que possuem o THC, que haverão efeitos mais sedativos, o que são efeitos que não são legais do ponto de vista do nosso tratamento, do tratamento que a gente quer. É muito importante um óleo bom, é muito importante um óleo que não seja o mais caro do mercado, não é por valor que a gente vai escolher, mas sim por um laboratório legal, que vai ajudar ao controle dos comportamentos, ou a mudança da dor, ou a mudança do distúrbio do sono. Mas é muito importante que entendamos que o canabidiol veio para nos auxiliar. O canabidiol veio como um tratamento adjuvante, ou um tratamento muitas vezes imunoterapia para melhora comportamental. É de extrema importância que também entendamos essa relação, que não tem nada a ver com maconha. Canabidiol é um composto da cannabis, não é maconha. Você não está fumando maconha, você está usando um óleo de uma substância a qual nós extrairemos dela, nós vamos extrair dela somente os benefícios. Isso é de extrema importância. Procure o seu médico, converse com o médico que prescreve canabidiol, certo? Eu sou médico prescritor de canabidiol. Um abraço fraterno a todos.